Eu quero falar um pouquinho de economia agora, aproveitar que agora há pouco o Segré estava falando sobre o dólar acima de R$6, mesmo com uma atuação do Banco Central, que fez hoje uma nova intervenção no mercado, justamente para tentar conter essa escalada. Vamos ouvir agora e conversar com o Álvaro Noceira, que vai trazer os detalhes para a gente, para nós analisarmos depois. Só que não deu um efeito positivo, né? Exatamente, Evandro, sem muito efeito, mesmo com a nova intervenção feita pelo Banco Central, o dólar ainda ele opera em alta ali na casa dos R$6,07. Nessa intervenção, o BC chegou a vender mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, o maior valor desde 2020. A gente lembra que não é a primeira vez que o Banco Central faz esse tipo de intervenção, né, que leiloa alguns dólares na tentativa de conter o avanço da moeda americana. Ele fez isso na última quinta-feira, vendendo ali 845 milhões de dólares. O dólar, então, ainda segue num patamar elevado, acima dos R$6, por conta de diferentes motivos, né? O descontentamento com relação ao pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tende a ser ainda desidratado no Congresso Nacional. O tempo também é muito curto, o recesso parlamentar está, então, se aproximando. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, já disse que o governo federal não tem votos suficientes para aprovação deste projeto ainda este ano, e tem também uma reação com relação ao aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros que aconteceu na semana passada, também com aquela sinalização de mais 2 aumentos de 1 ponto percentual cada, que pode levar a taxa básica de juros para 14,25% ao ano em março do ano que vem. Volto com você, Evandro. Obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. A medida adotada pelo Banco Central para tentar reduzir a alta do dólar, mas que não ofereceu muito efeito, de fato, à economia. E, Alangani, por que havia uma necessidade e uma estratégia que não funcionou muito bem? Eu não sei se precisava ter tido esse leilão. Por quê? Porque o Banco Central acabou queimando reserva e não conteve a alta do dólar. Por quê, Evandro? Porque a alta do dólar não está ligado porque uma empresa foi lá e comprou muito dólares para reforçar o caixa da matriz no exterior e isso, de fato, eleva o dólar. Não teve ligado a isso, ou porque o juro subiu nos Estados Unidos, ou por conta de uma pandemia. Não, é por uma questão, uma responsabilidade nossa, uma questão fiscal. Então, não adianta, enquanto não resolver o controle de gasto público, não tiver uma sinalização concreta do lado fiscal, o Banco Central vai enxugar gelo, vai queimar a reserva e o dólar vai continuar subindo. Concorda, Segré? Concordo e complemento. Sim. Evandro, quando você tem intervenção do Banco Central que não resolve a alta do dólar, aumento da taxa Selic que não resolve o aumento da inflação, a situação é grave. O governo que não quer ver. Mas a situação fica muito clara para aquele que está avaliando 2 ou 3 indicadores. E o problema está, e isso eu queria falar antes, e como a gente mudou, aproveito e comento agora. Vai lá. No ano que vem, a quantidade de crescimento econômico será menor que nesse ano, mesmo com o dinheiro do governo anabolizando a economia como fez esse ano. Quando a economia baixa a sua atividade, a arrecadação diminui. Mas se o gasto público continua aumentando, voltamos a ter os mesmos ingredientes que no bolo da Dilma. Por isso, o New York Times, um jornal que não é de direita, está colocando Lula 3 igual que Dilma 2. E cuidado, a Fundação Getúlio Vargas já mostrou no mês de outubro o PIB caiu 0,5. Isso não quer dizer que é preocupante, mas temos que dar uma olhada nisso também. Porque se a atividade econômica começar a cair antes do previsto, o problema da arrecadação pode também empeorar antes do previsto. Já vi que o Piperno discorda aqui. Por quê, Piperno? Vamos por partes, que tem muita coisa aí para a gente... Só que o tempo está acabando, hein, gente? Não, claro, rápido. Por exemplo, a FGV falou isso, mas a prévia do PIB, contrariando todas as estimativas, deu positivo de 0,1. Então, não é bem assim. Segundo, os economistas, o mercado prevê uma desaceleração da economia em 2025, vale tanto quanto uma nota de 3. Eles estão prevendo todo ano muito abaixo do que vem. Terceira coisa, e aí já vou passar a bola para os... Claro. Veja,
Em 2024, a atividade do agronegócio foi muito inferior à de 2023, e nós já falamos aqui várias vezes todos os motivos. Mas há uma previsão de recorde em 2025. Então, veja, não há no mundo real ainda qualquer fato que possa apontar para uma queda da atividade econômica. Veja, se o agro vai aumentar, o agro que caiu, se ele vai aumentar, e ele é uma atividade essencial, principalmente para o primeiro trimestre, como é que eu vou fazer esse tipo de projeção? Quarto, a indústria automobilística continua acelerando, ela tem grande efeito multiplicador, assim como o setor da construção civil. Agora, Zé Maria Trindade, para a gente trazer um pouco mais de molho para essa análise, como estamos falando de futuro e dos desafios econômicos, olhando então, né, para 2025, tem a posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos, que disse que defende as propostas dele para aumentar as taxas para produtos estrangeiros. Ele disse que essa é uma resposta a países que taxam as exportações americanas. Inclusive citou Brasil e Índia como exemplo de países com taxas elevadas. Isso, no teu ponto de vista, pode também trazer mais um desafio para as questões econômicas aqui do Brasil? Sim, há um conjunto, né, de fatos e de ideias que colocam o dólar nesse patamar. Eu sempre fui muito curioso para essa história do dólar, o valor do dólar. Ninguém sabe exatamente como é esse comportamento. O governo brasileiro, os governos anteriores já definiram um valor fixo, né, um câmbio fixo, e não deu certo, porque o paralelo explodia e todo mundo levava em consideração pelo paralelo e não pelo câmbio fixo. Então, o câmbio é móvel. O que faz isso aí é a credibilidade. A economia, ela tem uma quantidade muito grande de fator extra à própria economia, como, por exemplo, a credibilidade. É visível que o Brasil está sob ataque especulativo. E por quê? Porque o mercado está vendo fragilidades no Brasil. Ou seja, a possibilidade da dívida crescer, a possibilidade dos negócios brasileiros não darem certo. Não se pode ter uma economia baseada só no agronegócio. O agronegócio é importante, mas uma economia não pode ficar baseada só num ponto. O Brasil é minério, né, e gás, minério e agronegócio. Se um desses deu errado, o Brasil fica em dificuldade, é o que está acontecendo. Bom, Piperno discordou ali por quê, Piperno? Rapidamente, depois eu quero ouvir você, Gani, sobre essa questão relacionada ao Donald Trump. Porque o agronegócio também é uma atividade com muito efeito multiplicador, sem dúvida nenhuma. A cadeia é muito grande. Mas, se a gente for considerar só o que sai das fazendas e só o que sai das fábricas, a indústria, ela corresponde a mais ou menos 11% e o agro a 8%. A cadeia toda do agro bate em 27, 28. Mas, por exemplo, uma máquina agrícola, ela entra no PIB da indústria ou do PIB do agro? Gani, como é que você vê essa entrada de Donald Trump e a possibilidade de taxação? Olha, a taxação para o Brasil seria bastante ruim, isso porque os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro comercial, perdendo apenas para a China. Então, o produto brasileiro entrando mais caro no mercado americano seria prejudicial para a nossa economia. Então, o mundo se tornou mais restritivo, quer dizer, os Estados Unidos colocando barreiras, a China crescendo menos, e tudo isso é ruim para a gente. É muito diferente daquele mundo, da exuberância internacional de 2003 até 2008. O mundo hoje ele é muito mais complicado. Por isso que a gente tem que fortalecer, principalmente o nosso aspecto fiscal, para conseguir passar por essas turbulências internacionais. Quero te ouvir, Segré, tem um minutinho para você. Vamos lá, sobra tempo. Um complemento mais para aprofundar a minha argumentação sobre as dificuldades que teremos no ano que vem. Hoje, depois do desenrola que o governo colocou 1,7 bilhões de garantias para a renegociação das dívidas, a dívida das famílias aumentou 77,1% versus 76 e pouco no ano passado. A inadimplência está chegando a 44%. E isso enforca o consumo. Piperno, compra a nota de R$3 que você vai ganhar dinheiro.
Bom, se eu for apostar no mercado, eu vou perder mais do que esse pessoal que torra dinheiro nas bets, né? Porque eles erram rigorosamente tudo. Por que agora, a partir de 25, eles passariam a acertar?